Olá pessoal, sou o Antônio, supervisor de campo do Datafolha, e nós vamos fazer agora a nossa instrução da pesquisa eleitoral, intenção de voto para presidente, intenção de voto para governador de São Paulo, Minas e do Rio de Janeiro. Então nós temos aqui a tela do tablet, em primeiro lugar, como que vocês vão entrar. Então, o usuário, gente, aqui é sempre o número do tablet. Então, eu vou usar um tablet. Então, cada um tem que entrar com o seu número de tablet. Usuário, número do tablet. A senha também é o mesmo número, tá? Que você usou aqui em cima. A organização tem que estar escrito Datafolha. Faça o login. E aí vem aqui. Estas credenciais de usuário não foram encontradas neste dispositivo. Gostaria de fazer o login para o servidor? Clique em sim, gente, se aparecer essa mensagem. Em alguns, já está acostumado, ele já entra direto, tá bom? Então, vai entrar aqui a sua pesquisa. Então, quem for trabalhar com a intenção de voto para presidente vai abrir a pesquisa 814094. Veja que atualmente ela está na versão 7, mas para quando você iniciar o campo, ela vai mudar essa versão. Então é importante que o seu coordenador informe para você, antes que você inicie o campo, qual é a versão correta. Se você iniciar com a versão errada, não é essa ainda a correta. Então você precisa, antes de iniciar o campo, pedir qual é a versão para o seu coordenador. Senão, o seu questionário não terá validade. Quem for trabalhar no estado de São Paulo vai trabalhar na pesquisa 814095. Atualmente está na versão 12, mas isso vai mudar. Então, também, antes de começar, tem que ver lá no grupo qual é a versão correta. Quem for trabalhar no Rio de Janeiro é a pesquisa 814096, atualmente na versão 15, mas também vai mudar. Quem estiver com a intenção de voto governador de Minas é a pesquisa 814097. Quem for trabalhar no estado de Minas, atualmente na versão 9, mas também vai mudar. Depois nós temos o questionário, que é o controle de recusas. Tá? Então é importante, vocês vão receber um folhetinho com. Vocês vão anotar as recusas, eu volto a informar depois. Tá? Então eu vou abrir aqui o questionário de São Paulo. Então vai chegar nessa página, vocês devem segurar e vai abordar, ver quais são as pessoas que se encaixam na sua grade de cota. Você recebeu uma grade de cota onde você tem sexo, idade, e você deve preencher, né, essas lacunas. Então, é muito importante tomar cuidado na hora de utilizar a grade de cota. Então, estando com a pessoa na sua frente para responder a pesquisa, você clica no executar. E aí vem aqui, ó, código do entrevistador. Então você vai pôr, ó, seu código, então que seria SP, e aí vem o número de pesquisador, tá? Então, como eu não tenho número de pesquisador, eu vou colocar um código fictício, tá bom? Só para a gente dar a sequência. Vem essa declaração, gente, não é para ler para o entrevistado, isso é para você, pesquisador. Não há necessidade de ler isso para o entrevistado, porque aqui vem a informação de segurança sobre a Covid, né? Que você está tomando cuidado, que você está usando equipamentos, e quando você clica aqui, significa que é a sua assinatura. Por esta ser a expressão da minha vontade, assino o presente termo. Então, repetindo, é para você, pesquisador. Não vai ler isso para o entrevistado. O tipo de abordagem que o Datafolha trabalha, que é o nosso diferencial, é em ponto de fluxo. Em algumas situações é permitido trabalhar domiciliar, mas somente com autorização do campo e planejamento. Então, qualquer coisa, por favor, entre em contato.
A nossa apresentação de praxe, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Antônio, sou do Instituto de Pesquisas Datafolha e estou realizando uma pesquisa sobre assuntos do momento. Você poderia me responder a algumas perguntas? Então vamos lá que sim. Agora, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por favor, vocês devem ler tudo conforme está escrito no questionário. Em nenhum momento vocês podem alterar, né, ou diminuir, ou acrescentar. Então, leia sempre com boa dicção e do jeito que está no questionário. O Datafolha segue a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que protege as informações dessa entrevista. Em nenhum momento nós iremos pedir números de documentos e, para sua proteção, seus dados serão tratados sempre de forma confidencial e anônima. Você autoriza o uso das respostas das questões? Sim ou não? Se for não, encerra a pesquisa. Se for sim, a gente prossegue. Caso alguém comente contigo, vai depender do que você vai me perguntar, e aí você então conversa com o entrevistado da seguinte forma: eu vou fazer as perguntas e se em algum momento você não quiser continuar, você me avisa, eu encerro a pesquisa. Você autoriza o uso das respostas das questões? Sim ou não? Tá? Então, tem que ser sim. Se ficar, vai depender, não sei, vai depender, não sei, aborda outra pessoa. Eu preciso ter o sim. Para nosso controle de qualidade, esta entrevista poderá ser gravada. Pesquisador, anote onde está sendo realizada a entrevista. Então vamos lá. Muita gente anotou errado isso aqui, gente. Vamos prestar atenção? São Paulo, capital. Se eu estou em alguma cidade do interior, ou se eu estou em alguma cidade da região metropolitana, eu vou clicar em outro município. Porque senão você vai estar numa cidade e você vai perguntar assim, e o prefeito fulano de tal? É ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Como que o cara vai saber, gente? Se ele mora em outra cidade. Tá? Então, presta atenção na hora de clicar. Se você está na capital de São Paulo, você vai clicar aqui. Se você, no primeiro item. Se você está na capital do Rio de Janeiro, no primeiro item. Se você está na capital de Minas Gerais, você vai mostrar no primeiro item. Fora da capital, você considera outro município. Você vota, vamos repetir aqui todo mundo comigo bonitinho. Quem errar essa pergunta vai escrever 300 vezes numa folha de papel, tá? Coordenação, vamos lá. Quem errar aqui, escrever 300 vezes, você vota na cidade de... Cite a cidade onde está sendo realizada a entrevista, ok? Não pode errar mais, gente. Não é mora, é vota. Você vota, entendeu? Vota na cidade. Cite a cidade onde está sendo realizada a entrevista. Se não, vai encerrar, se sim, vai prosseguir. Mas presta atenção quem está aí em São Paulo e quem está no Rio de Janeiro. Por quê? O nome da cidade tem o mesmo nome do estado. Então, se você perguntar, você vota no Rio de Janeiro? Tá errado. Porque a pessoa pode votar fora da cidade onde você está realizando a entrevista. A pergunta é, você vota na cidade do Rio de Janeiro? Mesma coisa para São Paulo. Não é você vota em São Paulo. Quando você diz vota em São Paulo, você está colocando todo o estado. Se ele vota em qualquer cidade do estado. Então você tem que perguntar, você vota na cidade de São Paulo? Ficou claro, gente? Qualquer dúvida aí, vamos conversando. Tá? Então você vota na cidade, cite a cidade onde está sendo realizada a entrevista.
Se não citar a cidade, a gente vai cancelar. Qual a sua idade? Entrevistado que precisa responder. Não pode você ficar confirmando. Gente, tô cansado já de falar isso. E tem pesquisador, a sua idade é isso, né? Você volta aqui, né? Para com isso. Vamos parar. Então, qual a sua idade? Então, o nosso universo são homens e mulheres que votam na cidade onde eu estou realizando a pesquisa com 16 anos ou mais. Só que tem que encaixar na sua grade de cota. Então vamos prestar aí atenção na grade de cota para poder seguir. Anote o sexo do entrevistado. Aqui é espontâneo, gente. Aqui eu não posso deixar nada à vista do entrevistado. Nenhum nome de candidato, nada. Porque eu quero uma resposta espontânea, né? Que não apareça nada na visão do entrevistado. Tá? Então eu não posso mostrar nada, eu não posso estar em local onde estejam com bandeiras de candidato, com panfletagem de candidato. Então eu não posso ter nada disso influenciando essa resposta, porque eu quero, né, espontaneamente. E outra coisa, gente, olha, anote exatamente o que o entrevistado responder. Não é para mudar a resposta dele, não é para reduzir, não é para aumentar nada. Vamos anotar exatamente o que ele responder. Em outubro, haverá eleição para presidente. Em quem você pretende votar para presidente em outubro? Né? Se eles falar assim, no Jair Bolsonaro, você tem que escrever Jair Bolsonaro. Não vale escrever somente Bolsonaro. Se ele citar Luiz Inácio Lula da Silva, tem que escrever Luiz Inácio Lula da Silva. Não pode escrever só Lula. Eu só vou escrever Lula se ele falar Lula. Aí sim. Se ele falar Bolsonaro, aí sim. Anote exatamente o que o entrevistado responder. Em outubro também haverá eleição para governador do estado de São Paulo. Em quem você pretende votar para governador em outubro? Quem está no Rio, vai aparecer aqui, governador do estado do Rio. Quem está, né, em Minas Gerais, vai aparecer governador do estado de Minas Gerais. Então também é a mesma situação, gente, espontânea. Anote exatamente o que o entrevistado responder. Agora eu vou estimular, tá bom? Então, nessa questão aqui, que ele está pedindo para eu mostrar um cartão, aí sim eu vou trabalhar, né, com um estímulo. Tá? Então, se a eleição para presidente fosse hoje e os candidatos fossem estes, mostre o cartão 1. Então, eu vou trazer aqui para vocês o cartão 1, olha aqui. Entrego para o entrevistado, né, enquanto eu estou lendo a pergunta. Tá? Se a eleição para presidente fosse hoje e os candidatos fossem estes, mostre o cartão 1 em quem você votaria. Veja que a resposta aqui vai ser única. Tá? Então, ele vai olhar o cartão e vai me dizer em quem ele votaria. Não há necessidade, tá, pesquisador, de você ler os nomes. Não há necessidade. Tá? Simplesmente entrega o cartão e leia a pergunta. E deixa ele responder. Ele respondeu, você vai e segue. Tá? Existem situações que podem deixar você em dúvida. Poxa, né? O que eu faço aqui agora? Então vamos lá. Eu mostrei o cartão 1 para ele, fiz a pergunta e ele falou, olha, não sei. Eu tenho a opção não sei aqui, não sabe. Tá? Mas antes de você aceitar essa resposta, que pode ser uma resposta
preguiçosa, você vai voltar a pergunta para ele. Somente mais uma vez. Se a eleição para presidente fosse hoje e os candidatos fossem estes do cartão, em quem você votaria? Então, você trouxe ele para hoje, fosse hoje. Gente, não é para ficar fazendo 1000 vezes a mesma pergunta, tá? Eu fiz a primeira vez, ele respondeu não sabe, aí eu vou fazer uma segunda vez. Mas se a eleição para presidente fosse hoje, e os candidatos fossem estes, em quem você votaria? Pronto, se ele falar de novo não sabe, ok, vai aqui e clica o não sabe. Ok? A mesma coisa se ele falar, olha, eu estou pensando aqui no Ciro Gomes e no Constituinte Imael. Eu estou em dúvida aqui entre esses dois. Então você vai repetir novamente a pergunta. Mas se a eleição para presidente fosse hoje, e entre Ciro Gomes e Constituinte Imael, em quem você votaria? Se ele continuar na dúvida, vamos lá, não sabe. Ou, quando eu disse para ele, mas se fosse hoje, ele pode se decidir. Numa outra situação, é quando a pessoa fala um nome que não está no cartão. Fiz a pergunta, ele disse, no Antônio, eu não tenho nenhum Antônio aqui, né? Dá uma olhada, vê se você não trocou o cartão, se você não está mostrando um cartão de governador, um cartão de senador, tá? Vê se não está errado. Conferiu, tá certo? Repete a pergunta. Se a eleição para presidente fosse hoje e os candidatos fossem estes do cartão, em quem você votaria? Eu já te disse, no Antônio. Então, eu fiz mais uma vez a pergunta e ele continuou com uma resposta que não é candidato. Então, se essa pessoa não é candidata, não aparece no meu cartão, eu vou colocar aqui que vai ser em nenhum. Tá? Isso depois que eu repetir a pergunta mais uma vez. Não é para repetir mais do que 2 vezes, gente. Fiz a primeira, fiz a segunda, morreu, tá? Então, vamos lá. Se tem alguma outra situação. A pessoa diz para você que não sabe ler, ou que não está enxergando, ou que está sem óculos. Ele, entrevistado, ele se declarou naquele momento incapaz de fazer a leitura do cartão. Neste caso, eu vou pedir para que o entrevistado aponte em algum nome do cartão. Vamos supor que ele apontou aqui, ó, nesse nome aqui, ó. Então, a partir desse nome, eu vou ler todos os nomes, para poder aceitar a resposta do entrevistado. Se eu ler pela metade e ele dá um nome, não serve, cancelado. Tá? Pede licença, fala, olha, deixa só eu terminar, tem mais candidatos aqui, e aí você vai ler. Tá? Então, a partir do nome que ele citou, gente, eu só vou ler somente se o entrevistado se declarou, tá? Impossibilitado de fazer a leitura por alguma razão. Somente nessa situação. Fora disso, não é para ler. Tá? Então, eu tenho Felipe Dávila, Ciro Gomes, Roberto Jefferson, Lula, Soraya Tronic, Léo Pericles, Simone Tebet, Jair Bolsonaro, Constituinte Emael, Sofia Manzano, Pablo Marçal e Vera. Então, gente, cuidado na hora de fazer, desculpa, cuidado na hora de fazer a leitura, para você não falar um nome aí, né, estranho. Né? Então, presta atenção. Eu acabei de repetir os nomes aqui. Volta na gravação e ouve de novo. Tá bom? Mas leitura somente se o entrevistado se declarou impossibilitado de leitura no momento da pesquisa, tá?
Eu selecionei aqui o primeiro nome, como eu faço em todas as minhas instruções, tá? Coloquei aqui. E vai, gente, se eu escolhi um candidato, ele vai me trazer a decisão, né? Em relação ao seu voto para presidente, você diria que, então nós vamos ler até a interrogação, está totalmente decidido a votar em Ciro Gomes ou seu voto ainda pode mudar? Então vai trazer sempre o nome que eu escolher aqui na estimulada. Tá vendo? Constituinte Mael, Felipe Dávila. Então, eu quero saber, em relação ao seu voto para presidente, você diria que está totalmente decidido a votar em, aí vai trazer o nome, ou seu voto ainda pode mudar? Então, se ele falar que o voto pode mudar, eu vou perguntar para ele, então, se você não votar no fulano de tal, qual destes candidatos nós vamos mostrar novamente o cartão 1 para ele? Teria mais chance de receber seu voto. Ok? Então, beleza. Vamos avaliar agora o conhecimento. Então, vou citar os nomes dos candidatos a presidente e gostaria que você me dissesse de cada um deles se conhece ou não conhece. Vamos lá. Constituinte Eimael. Roberto Jefferson. Sofia Manzano. Lula. Léo Péricles. Vera. Felipe Dávila. Simone Tebet. Jair Bolsonaro. Ciro Gomes. Soraya Tronic. Pablo Marçal. Agora nós vamos trabalhar a rejeição. Em quais desses candidatos, mostre o cartão 1, você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para presidente deste ano? Então vamos supor que ele fala aqui, o Ciro Gomes. Vamos explorar, gente. E qual mais? O Emael. E qual mais? O Felipe Dávila. E qual mais? O Jair Bolsonaro. E qual mais? O Léo Péricles. E qual mais? O Lula. E qual mais? Só esses. Tá? Então, sempre explorando e qual mais e qual mais. Gente, se a pessoa começar a conversar com você do tipo rejeito todos ou não votaria em nenhum, você precisa esclarecer com ele se você está querendo dizer que votaria em qualquer um, não rejeita nenhum, ou você está querendo dizer que rejeita todos, não votaria em nenhum. Então, esclareçam aí, quando ele começar, todo mundo não vale nada, e todo mundo farinha do mesmo saco, nenhum é isso, nenhum é aquilo, então precisa esclarecer. Agora vamos fazer simulação do segundo turno. Se o segundo turno da eleição para presidente fosse hoje e a disputa ficasse apenas entre Jair Bolsonaro e Lula, em quem você votaria? Então, gente, leia somente os candidatos. O branco, nulo, nenhum e não sabe é espontâneo. Se a eleição para governador do estado de São Paulo fosse hoje, em qual destes candidatos, aqui nós vamos trabalhar o cartão 2, deixa eu trazer aqui o cartão 2. Então nós vamos trabalhar aqui o cartão 2. Em quem você votaria? Tá? Então tenho aqui, entrego o cartão para ele e pergunto em quem votaria. Gente, é a mesma situação, tá? Que eu expliquei para presidente, ok? Não sabe, volta de novo, mas se fosse hoje. Escolheu 2 candidatos, mas se fosse hoje. Falou um nome que não está no cartão. Olha, mas se fosse hoje e estes os candidatos, aponta para o cartão 2. Em quem votaria? Se ele continuar nesse nome, nenhum. Branco, nulo, nenhum. Ok?
Se a pessoa se declarar que não sabe ler naquele momento, não está conseguindo ler, você vai poder ler, mas tem que pedir para apontar o nome. E a partir dali, no sentido horário, você vai ler todos os nomes para depois poder aceitar a resposta do entrevistado. Em relação ao seu voto para governador, você diria que está totalmente decidido a votar no fulano ou pode mudar, se for mudar novamente. Então, se você não votar no fulano, qual destes candidatos mostra o cartão 2 novamente, teria mais chance de receber seu voto. Vou citar os nomes dos candidatos a governador do estado, no caso de São Paulo, mas no caso do Rio, tem o caso de Minas Gerais, e gostaria que você me dissesse de cada um deles se conhece ou não conhece. O Elvis César, Tarcísio, Rodrigo Garcia, Antônio Jorge, Altino, Fernando Haddad, Edson Dorta, Vinícius Poit, Gabriel Colombo, Carol Vigliar. A rejeição, em quais desses candidatos mostra o cartão 2, você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para governador do estado, São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, deste ano. Tá? Então, sempre explorando e qual mais, 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 e qual mais. Se o segundo turno da eleição para governador do estado de São Paulo, do Rio ou de Minas Gerais fosse hoje e as disputas ficassem apenas entre Fernando Haddad e Rodrigo Garcia, vamos ler somente o nome, em quem você votaria. Se o segundo turno da eleição para governador do estado de São Paulo fosse hoje e a disputa ficasse apenas entre Fernando Haddad e Tarcísio, em quem você votaria? Vamos trabalhar agora senador, tá? Em outubro também haverá eleição para senador. Se a eleição para senador do estado de São Paulo fosse hoje, em qual destes candidatos você votaria? Vamos mostrar agora o cartão 3. Então, nós temos aqui o cartão 3. Entrega para o entrevistado para que ele possa escolher. Gente, o mesmo critério que a gente utilizou nos outros dois cartões. Combinado? Vamos ver agora. Vou ver uns nomes aqui, gente, se houver necessidade de vocês lerem, né? Então, vamos lá. Aldo Rebelo, Antônio Carlos, astronauta Marcos Ponte, Dr. Skol, tá? Dr. Skol, Edson Aparecido, Janaína Pascoal, Mancha Coletivo Socialista, Márcio França, Professor Tito Bellini, Ricardo Melão, Vivian Mendes, tá? Só para a gente entender um pouco a pronúncia. O presidente Jair Bolsonaro está completando 3 anos e 9 meses de governo. Na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro está fazendo um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Cuidado com a entonação de voz, não forçarem nenhuma delas. Você diria que sempre confia, às vezes confia, ou nunca confia nas declarações do presidente Jair Bolsonaro? O governador Rodrigo Garcia está completando 6 meses de governo. Na sua opinião, Rodrigo Garcia está fazendo um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Vamos manter a entonação de voz. Você foi votar no segundo turno da eleição para presidente em 2018? Se sim, em qual candidato você votou para presidente da República no segundo turno da eleição em 2018? Então, temos as opções aqui. Em qual dessas áreas, agora nós vamos mostrar o cartão 4. Vou trabalhar aqui o cartão 4.
mostrando aqui, temos essas áreas, entrega o cartão para o entrevistado. Em qual dessas áreas é a mais importante na hora de definir seu voto para presidente em primeiro lugar? Então, ele vai lá, escolhe, veja que ela é única, tá? Porque é a mais importante. Depois, e em segundo lugar, também é única. E depois, em terceiro lugar, P6. Você prefere que a maior parte das ações do próximo presidente sejam, de um modo geral, iguais às ações do presidente Jair Bolsonaro, ou que a maior parte dessas ações sejam diferentes do atual presidente? Você prefere que a maior parte das ações do próximo presidente para gerar emprego e renda sejam, de um modo geral, iguais às ações do presidente Jair Bolsonaro, ou que a maior parte dessas ações sejam diferentes do atual presidente? Você prefere que a maior parte das ações do presidente para cuidar da saúde sejam, de um modo geral, iguais às ações do presidente Jair Bolsonaro, ou que a maior parte dessas ações sejam diferentes do atual presidente? Então, gente, como que nós vamos trabalhar essa questão, tá? Se ele entendeu, tá? Então, defender os valores da família, que sejam iguais, que sejam diferentes do atual presidente, que as ações, né? Se a pessoa entendeu, você pode seguir dessa forma. Se a pessoa não souber te responder direito, tem que ler de novo. Então, você prefere que a maior parte das ações do presidente para defender ações do próximo presidente para defender os valores da família sejam, de um modo geral, iguais às ações do presidente Jair Bolsonaro, ou que a maior parte dessas ações sejam diferentes do atual? Então, sempre, tá, lendo toda a pergunta, caso o entrevistado não tenha entendido, tá? Mas se ele entendeu, vai nos itens aqui embaixo. Cuidar da educação, combater a corrupção, combater a violência. Então, se a pessoa né, tem que combater, precisa combater, senão não dá. Então, tem que ler a pergunta novamente para o nosso amigo. Tá? Agora eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse se concorda ou discorda de cada uma delas. E depois totalmente ou empate. Para ter meu voto, é mais importante um candidato defender os valores da família do que ter boas propostas para a economia. Então você está afirmando. Aí você pergunta, concorda ou discorda? Aí ele fala assim, concordo. Você pergunta totalmente ou empate? Ele fala discorda, você pergunta totalmente ou empate? Política e valores religiosos devem andar sempre juntos para que o Brasil possa prosperar. Concorda ou discorda? Meu voto para presidente nessas eleições é um voto de protesto. Concorda ou discorda? E aí, pergunte totalmente ou empate, né? Se ele concordar, e se ele discordar, também totalmente ou empate. Eu acredito que meu voto para presidente vai me ajudar a prosperar na vida. Meu voto para presidente nessas eleições é um voto de gratidão. Você ou alguém da sua casa recebe o Auxílio Brasil, Vale Gás do governo federal, benefício caminhoneiro, benefício taxista, sim ou não? Então, para quem recebe o auxílio, vai abrir essa pergunta. As pessoas que recebem o Auxílio Brasil poderão fazer empréstimos consignados a partir de setembro. Você ou a pessoa da sua casa que recebe o Auxílio Brasil pretende ou não contratar esse empréstimo consignado? Atualmente você trabalha? Se ele responder sim, qual é a sua ocupação principal? A partir da ocupação, gente, identificar se ele é assalariado registrado, assalariado sem registro, funcionário público, autônomo regular, profissional liberal, empresário freelance bico ou estagiário aprendiz.
Se a pessoa não trabalha, você pergunta: você só estuda, é aposentado, é dona de casa ou está desempregado? Se desempregado, está procurando emprego ou não? Ó, eu tenho desempregado que não procura e desempregado que procura. Eu tenho dois outros aqui, ó, outros de PEA, pessoa economicamente ativa, e tenho outros de não PEA, pessoas que não trabalham, pessoas não economicamente ativas. Então, cuidado na hora de registrar alguma outra resposta. Qual é o seu partido político de preferência? Veja que já tenho aqui partido codificado. Se ele disser um partido que você não consegue achar aqui, você vai clicar nesse outro partido e vai escrever qual é esse outro partido. Se ele citar nomes e referências, você vai escrever aqui qual foi o nome que ele citou como referência, tá? Então, o partido do Dória, partido do Lula, partido do Bolsonaro. Você vai escrever aqui partido do Dória, ou partido do Lula, ou partido do Bolsonaro. Considerando as seguintes categorias, qual é a sua cor? Vamos ler até a interrogação. Branca, preta, parda, amarela ou indígena? Qual a sua religião? Tá? Então ela é espontânea. Caso ele cite evangélica, sem especificar, vai abrir a pergunta: e qual o nome da igreja evangélica que você frequenta? Tá? Anote aqui o nome da igreja. Até que no da escola você estudou. Mostra o cartão de renda. Então vou mostrar aqui, gente, o cartão de renda. Aqui, ó. Entregue o cartão de renda para o entrevistado. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é aproximadamente a renda familiar na sua casa? Tá? Então ele precisa verbalizar a resposta. Se ele apontar essa daqui, você fala: pode me dizer qual é a faixa correspondente? É 2.425 até 3.636. Ele é a voz do entrevistado, não é você, pesquisador. Eu só quero ouvir a sua voz, pesquisador, fazendo pergunta, tá? E lendo algumas alternativas quando pede. Agora, quando não pede para você ler, então eu quero ouvir a resposta da voz do entrevistado. Combinado? E cuidado com essa de primeira, segunda, terceira, nada disso, gente. Porque aqui, ó, no cartão, ó, tá vendo? A primeira tem o número 9. A segunda tem o número 1 e aí sucessivamente. Então, eu quero que você peça para que ele verbalize a faixa correspondente. Até 1212. De 1213 até 2424. Combinado? Para finalizar, em relação à orientação sexual, você diria que é. Então nós vamos ler até a interrogação. Então é para ler tudo, ó. A interrogação está aqui, ó. Heterossexual, alguém que só tem relações sexuais com pessoas de sexo diferente do seu. Homossexual, alguém que só tem relações sexuais com pessoas do mesmo sexo que o seu. Ou bissexual, alguém que tem relações sexuais tanto com pessoas de sexo diferente quanto com pessoas do mesmo sexo. Qualquer outra resposta, anote aqui. E em qual região da cidade você mora? Então leia até a interrogação. No centro, na zona norte, na zona sul, na zona leste ou na zona oeste. Em que bairro e vila você mora? Então, eu moro no bairro X. Tá? Em que rua? Rua X. Tá? Não precisa do número. Se alguém quiser falar, tudo bem, mas não há necessidade. Cite um cruzamento de ruas próximos à sua casa. Rua A com rua C. Então, gente, é importante que a gente tenha essas informações para que a gente possa identificar mais ou menos, né, a região eleitoral do nosso amigo, ter uma posição
do domicílio dele, tá bom? Anote o nome do entrevistado. Anote o telefone. Por favor, o senhor poderia me fornecer um telefone para que o Datafolha possa checar o meu trabalho? Pode ser um telefone comercial, pode ser residencial, pode ser um celular. Então, anote o número aqui, sempre colocando o DDD antes. Tá bom? Se você tiver alguma observação que você queira anotar, principalmente quem autorizou você fazer esse questionário domiciliar, escreva aqui, né? Domiciliar autorizado pelo fulano porque estava chovendo, porque já era tarde e não estava encontrando idosos na rua. Então, observe. Número da cidade, não sei se já está habilitado, vamos ver, ok. Número do ponto, ponto ainda não está habilitado. Número da grade. Declaração, pesquisador, mais uma vez você vai assinar. Então você agradece o entrevistado, tá? E você assina aqui embaixo, porque você está declarando que esta entrevista foi realizada de acordo com as instruções da supervisão de campo. As informações nesse questionário foram corretamente anotadas e correspondem fielmente às declarações do entrevistado. Tem conhecimento de que o material coletado está sendo e será checado para controle de qualidade. Tem conhecimento de que deve manter sigilo sobre as informações coletadas e não pode reproduzir esse questionário nem informações nele contidas para uso próprio ou de terceiro. Tá? Um outro detalhe é, finalizou o questionário, gente, já manda. Tá? Não é para ficar segurando o questionário. Tá? Liga lá os dados móveis e envia questionário por questionário. Tá bom? Não pode mais ficar segurando o questionário. Gente, finalizando, então clica aqui no final, não é mais uma seta, é um tiquezinho. Você vai retornar para a sua página inicial. Então, relembrando, é para enviar questionário por questionário, não é para segurar. Leia as perguntas conforme estão no questionário. Não esqueçam de trabalhar com os cartões corretos, eles não podem ser grampeados. Né? E a versão. Antes de começar o trabalho, certifique-se qual é a versão correta. Tá bom? Então, gente, bom trabalho a todos.